Estou aqui mais uma vez, desta feita para a nossa última live desse dia. Tomar uma aguinha aqui na minha canequinha da Uni Toledo, eu fiz pós-graduação lá. Uma das pós, eu tenho 5. E vamos falar sobre o batismo de crianças e o batismo de adulto. Pastor Nelson Alves de Andrade. Todas as lives que eu faço, eu depois salvo, coloco no Facebook, que o Facebook agora está excluindo as lives depois de 30 dias, e também coloco no YouTube, o meu canal no YouTube é Rogério Andrade, eu também sou Andrade, tudo bem? Você é de onde? Meu canal no YouTube é Nelson Alves de Andrade. Não tem tantos seguidores ou tantos inscritos, acho que tem que pagar, não sei, eu não vou pagar nada para isso. Então vamos falar aqui sobre o batismo de crianças, o batismo adulto, vamos falar sobre o batismo. Na realidade foi uma das ordenanças de Jesus, né? As duas grandes ordenanças que ele deixou foi participar da Eucaristia, que é a Santa Ceia, e também ser batizado. Jesus decide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Só nessa expressão aqui, aquele que crê, nós já vemos o batismo de crianças como deve ser feito. O batismo é um dos sacramentos mais importantes do cristianismo, que é um símbolo de purificação, nova vida e inserção na comunidade de fé. A pessoa ela é inserida, né, na comunidade de fé através do batismo. Porém, desde os primeiros séculos, existe um grande debate. Deve o batismo ser ministrado apenas a pessoas conscientes de sua fé ou também a crianças? O próprio Jesus já disse, aquele que crê foi batizado, né? Mas vejamos aqui, essa questão envolve realmente muitas interpretações bíblicas, muitas tradições históricas e posições teológicas distintas, afirmando também já aqui de primeira linha que o batismo não salva, quem salva é Jesus. E Atos 16:15 diz, e foi batizada ela e sua casa, que é falando sobre Lídia. Em Atos 16:33, o carcereiro de Filipos foi batizado, ele e todos os seus. Em 1 Coríntios 1:16, Paulo menciona ter batizado a família de Estéfanas. E aí, depois eu vou fazer uma live, imersão ou aspersão, mas aqui eu só vou apenas pincelar. E em Mateus 19:14, Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Eu fiz uma live esta semana falando sobre a valorização da vida e falei justamente o valor que Jesus deu às crianças, né? Porque as crianças eram como que rejeitadas naquela época. Jesus veio trazer uma nova roupagem, né, à religião. Embora não se diga explicitamente que havia bebês, o termo casa, oikos, no conceito cultural, incluía crianças. E textos usados contra, Mateus 16 diz, quem crê e for batizado será salvo. Exige fé, exige crença antes do batismo. Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Arrependimento como pré-requisito. Logo, uma criança ela não tem como se arrepender. Ah, a criança morreu pagã. Nada a ver. Atos 8:37, Filipe ao eunuco, se crê de todo o coração é lícito. Aí nós vemos uma fé consciente. Vejamos a tradição histórica. No século II, pais da igreja, como Irineu e Orígenes, defendeu o batismo infantil como prática já existente. Eles defendiam. No Concílio de Cartago, em 418 d.C., reafirmou a prática ligando ao conceito de pecado original. Havia essa ligação, que como havia pecado original, então a criança teria que batizar, não é? E batismo não perdoa ninguém, gente. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que acreditar para poder ser batizado. Igreja Católica Ortodoxa mantém a tradição até hoje, como sinal da graça preveniente. Por outro lado,
A Reforma Protestante, Lutero e Calvino, mantiveram o batismo infantil, mas associando a aliança com Deus, de Deus, né? Batistas, pentecostais e outros grupos evangélicos rejeitam a prática, enfatizando o batismo de crentes, confessional. Tem que haver uma confissão, tem que haver um arrependimento. Temos alguns argumentos teológicos a favor do batismo infantil, que é a graça preveniente. Deus age antes de fé consciente. Também sobre a aliança, assim como a circuncisão era um sinal da aliança no Antigo Testamento, Gênesis 17:12, o batismo seria o sinal da nova aliança também para crianças. Isso segundo alguns argumentos teológicos. Contra o batismo infantil, vamos falar aqui, há necessidade de uma fé pessoal, o batismo deve seguir a confissão de fé. O exemplo bíblico, todos os batismos no Novo Testamento são de adultos ou pessoas conscientes. E risco de ritualismo, o batismo infantil pode dar falsa segurança de salvação sem conversão genuína. O batismo de Jesus foi por imersão? Mateus 3,16, batizando Jesus, saiu logo da água. Marcos 1, 9 ao 10, e logo ao subir da água viu os céus abertos. João 3, 23, sobre João Batista, João batizava em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Esses textos dão a entender que João batizava em lugares com bastante água. E Jesus saiu da água, o que sugere fortemente a imersão. A própria palavra batismo, né? Contexto histórico, a palavra grega batismo significa mergulhar, submergir, imergir. O batismo de João Batista tinha como referência rituais judaicos de purificação, que frequentemente envolviam banhos rituais completos em mikvês. Por isso, mais provável que o batismo de Jesus tenha sido por imersão total no Rio Jordão. Temos que analisar essa situação aí. Aí nós temos interpretações diferentes. Tradição batista e pentecostal ensinam que o batismo deve ser somente por imersão, pois é o modelo de Jesus. A tradição católica, ortodoxa e reformada aceitam a imersão, mas também a aspersão, derramar água na cabeça, como válida, pois o essencial é o significado espiritual do sacramento, não a quantidade de água. O relato bíblico, o sentido da palavra batizar e o contexto histórico apontam que o batismo de Jesus foi por imersão, mas ao longo da história da igreja, outras formas foram adotadas por motivos práticos, por falta de água, batismo de doentes, regiões frias, e muitas tradições cristãs entenderam que o modo não invalida o sacramento. Como surgiu então o batismo por aspersão? Nos primeiros séculos, o batismo era geralmente feito por imersão em rios, lagos ou tanques, como o mikvê judaico. A palavra grega baptizo é mergulhar, é submergir. O Didaché, manual cristão, no final do século I, início do segundo, já falou sobre isso, já descreveu sobre isso. Batizai em água corrente, se não houver em outra água. Se não for possível em água fria, então em quente. Se não tiverdes bastante, derramai água 3 vezes sobre a cabeça. É o Didaché 7, 1 a 3. Isso mostra que já no século I e II havia abertura para a aspersão em caso de necessidade. Aí nós temos batismo de doentes e exceções. Um dos primeiros relatos claros é o de Novaciano, no século III, que foi batizado por derramamento quando estava gravemente enfermo e não podia ser imerso. Esse tipo de batismo era chamado de clinobatismo, batismo de leito. Com o tempo, a igreja reconheceu esses batismos como válidos. Vejamos aí a consolidação na Idade Média. Com a expansão do cristianismo na Europa, havia regiões muito frias,
onde a imersão em rios congelados era difícil ou perigosa. Para facilitar a prática, a aspersão e o derramamento de água na cabeça se tornaram comuns, especialmente no batismo de crianças. Para facilitar a prática, a aspersão, então era derramado água sobre a cabeça da criança. O Concílio de Ravenna, 1311, declarou oficialmente que a imersão e a aspersão eram formas válidas de batismo na Igreja Católica. Vejamos aí a teoria envolvida. O importante passou a ser o símbolo da purificação pela água e a invocação da Trindade, não a quantidade de água. Para católicos, ortodoxos e igrejas históricas, o modo não altera a graça do sacramento. Já igrejas batistas e muitas pentecostais mantêm apenas a imersão, por entenderem que a forma bíblica e o símbolo mais fiel da morte e ressurreição com Cristo, em Romanos 6, 4, quando fala, foste sepultado com Cristo, né? E o batismo por aspersão não surgiu como substituição arbitrária, mas como adaptação pastoral e prática. Primeiros casos, falta de água ou doença no século II e III, aceito oficialmente na Idade Média no século XIV, e hoje é prática comum em igrejas católicas, ortodoxas orientais, às vezes luteranas e reformadas. O debate sobre o batismo de crianças, na realidade, continua até hoje e depende da tradição cristã de cada comunidade. Católicos, ortodoxos e protestantes históricos mantêm. Os batistas pentecostais e as igrejas não denominacionais rejeitam, praticando apenas o batismo de adultos e não de crianças ou de crentes confessos, né? Mais importante que a idade do batizado é compreender que o batismo não é apenas um rito externo, mas um sinal de graça, fé e compromisso com Cristo. Isso é o mais importante nós entendermos. E a bibliografia consultada aqui, Introdução ao Novo Testamento, de Raymond Brown, Institutas da Religião Cristã, de João Calvino, Catecismo da Igreja Católica, A História do Cristianismo, Justo Gonçalves, Teologia Sistemática de Wayne Grudem, e Batismo e Plenitude do Espírito Santo de John Stott. Eu dei uma visão aí geral falando sobre o batismo e, na realidade, eu preciso crer para poder me batizar, ok? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e o batismo não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Porém, a pessoa que aceitou Jesus, a pessoa que acreditou, ela vai querer se batizar, ela não vai ficar fora do batismo, né? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, de uma forma toda especial. Um beijo do Nelsinho. Abração aí, gente, que Deus abençoe a todos.